Mas é sério, ela era uma pessoa doce, uma pessoa que gostava de ajudar muita gente, uma pessoa fantástica. Tanto que ela disse para os filhos dela que ela gostaria que os filhos fossem igual a mim. Imagine ela dizer isso, há 50 anos atrás. Ela disse, você é uma pessoa diferente, uma pessoa boa. Eu digo, a senhora são os seus olhos, a senhora que está vendo isso, eu sou péssimo. Não, de jeito nenhum, tal, não sei o quê. Aí ela chegava para os filhos, que eram 5, e dizia isso. Eu ficava sem graça, porque imagina. Digo, não, nada disso, sou péssimo, estou aqui aprendendo. Eu também. Foi lá em São Paulo, eu morei 14 anos lá e nessa época eu a conheci e foi assim, uma experiência muito boa. Depois que ela desencarnou, a gente se comunicou algumas vezes ainda. Ela deixou uma psicografia linda sobre certos assuntos. Foi muito bom. Então, quando eu bati o olho na senhora, foi quem eu lembrei. Hã? Ainda bem que foi uma lembrança boa. Se não fosse, ficaria. Não ia deixar ficar ruim, não. Tá aqui o microfone. Tá? Eu estou vendo se não tem nenhum despertador. Já pensou? Já aparece? Boa noite a todos. Boa noite. Sua água. Aqui o microfone. Tá aqui o imã, tá aqui. Pode sentar se quiser, ainda vou fazer a... Tá. Então vamos sentar direito. Sentar direito para mim é não encostar as costas na cadeira. Quando eu vou fazer uma prece, eu tenho que deixar a minha coluna ereta, se possível. Claro que tem alguns aí que não vão conseguir. A gente entende, mas se puder, faça. Se concentre na música, feche os olhos e eleve seus pensamentos ao alto. É isso que nós precisamos, é isso que nos ajuda a sermos tranquilos, calmos, porque em praticando nós vamos aprendendo a ser diferente. Assim, vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso governador desse planeta, que emane de onde estiver luz, luz, luz sobre nossas cabeças, nos envolvendo a todos, célula a célula, para que tenhamos equilíbrio, paz, tranquilidade. Que todos os pensamentos, Senhor, se voltem para Ti, pois és o guia e o modelo desta humanidade. Que tenhamos sempre em mente de que Ele está conosco a todo instante. Nunca nos abandonará em momento algum. Nós, traquinos difíceis no trato, é que precisamos dar ouvido de ouvir, para que possamos percebê-lo, não só ele como seus tarefeiros de amor que nos rodeiam sempre, para não permitir quedas, desesperos, tristezas, angústias, impotência no sentido de solução de problemas, etc. Por isso existe uma frase tão simples: tudo posso naquele que me fortalece. Ora, se tudo posso naquele que me fortalece, a fraqueza, se existe, é minha. Portanto, nos habilitemos a aumentar a nossa vibração, o nosso aconchego a Jesus, para que assim se faça de fato a comunhão com Ele e que eu tenha tudo o que eu preciso, pois Ele me dá
se eu souber conduzir minha vida. Obrigado, Jesus, pela família a qual pertenço. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelos amigos, por tudo que tenho, mas principalmente por aquilo que já sou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Que Jesus habite o coração e mente de todos. Que assim seja. Pode colocar a branca. Hoje temos aqui, já está presente, nossa irmã Samira Lemos. Ela vai falar sobre devagar e sempre. Isso está neste livro, Fonte Viva. É um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a questão 62. Se alguém tiver em casa e quiser, tá certo? Samira, boa sorte, que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Não lhe dei um abraço quando eu cheguei, né? Cheguei lá estudando, então. Obrigada. Hoje foi difícil, foi um corre-corre, boa noite. Foi um corre-corre no trabalho hoje, que eu quase não chego. E eu saí cedo, mas está tudo engarrafado e a gente tem que chegar um pouco mais cedo para relaxar um pouco. Vocês estão bem? Está cheio hoje, né? Que bom. O texto é devagar e sempre. E como ele falou, esse livro eu faço evangelho com ele todos os dias. E eu adoro, porque, mano, ele fala muito nesse livro sobre a natureza. Ele compara tudo à natureza, aos mares, os rios, né, as plantas. E é lindo a gente ver essas comparações que ele faz, dando exemplo da natureza. É muito bonito. E o texto, devagar e sempre, ele passa uma coisa de que, quando eu li a primeira vez, eu disse, devagar e sempre, então não preciso ter muita pressa, né? Eu vou fazendo tudo devagar e sempre. E aí, quando eu comecei no Espiritismo, eu vi no meu grupo, tinha uma moça, vai para a próxima reencarnação. Não vou ter pressa, né? Se é devagar e sempre, vou ter pressa para aqui, né? Eu vou fazer um pouquinho aqui, um pouquinho na outra, vou levar séculos e séculos para evoluir, se eu pensar assim, não é? Mas não parece que o texto quer dizer isso? Devagar e sempre. Vá devagar, não tenha pressa. O texto, não, o O enunciado. capítulo, Mas assim, o capítulo fala sobre devagar e sempre. E quando eu li a primeira vez, comecei a ler o livro, eu achei alguns capítulos lindos, mas quando eu me deparei com esse, eu falei, gente, será que é assim? Sou eu que estou entendendo que tem que ser acelerado, que tem que ser rápido? Mas aí depois que eu comecei a ler, eu entendi o que Emmanuel queria dizer, né? E ele vai explicando como a gente tem que fazer. Não adianta eu querer acelerar e fazer tudo hoje, em um mês, em um ano, que não funciona assim. Porque tem que ser sentido, não é passar pelas coisas. Tem que ser sentido, eu tenho que sentir para evoluir, né? Eu coloquei aqui, fiz um trechinho, eu estou há dias sozinha, trabalhando sozinha, e foi difícil ter mais tempo, né, para estudar. Resolvi fazer algumas colocações aqui, porque nesse texto especificamente tem uma frase de Paulo, que é a Epístola de Paulo aos Coríntios, que ele fala o seguinte: mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia.
O que ele quer dizer com isso? Mas como é que eu vou me renovar? Ele quer dizer que a gente se renova, né? O interior da gente, o íntimo da gente. Cada reencarnação que nós vamos passando, nós vamos aprendendo e vai ficando na nossa caixinha preta, como se fosse um avião, não tem uma caixa preta que vai guardando tudo. Então, nós vamos guardando aqueles aprendizados no nosso interior. Quando eu reencarno de novo, se acontece alguma coisa, eu passo por um período de muita aflição, de muita angústia, de muito medo, de muito estresse emocional, seja no trabalho, seja na família, seja na minha religião, eu vou ter imbuído em mim, arquivado em mim, algumas coisas que eu não tenho a consciência, mas está no consciente, de processos que eu possa ter passado e que eu aprendi alguma coisa. Tipo, ter fé em Deus. Se eu tenho fé em Deus, eu vou passar pelos problemas com mais facilidade, não é? Mas se eu não tenho e não guardo em mim os exemplos de Jesus, se eu não guardo em mim como eu devo me comportar na sociedade, eu estou falando de ética, de amor ao próximo, de caridade, de uma série de coisas, eu não vou ter isso arquivado em mim, vai ser mais difícil e muito mais devagar. Mas em cada reencarnação nós estamos nos reforçando em cada item desse de nossos comportamentos. Cada momento difícil das nossas vidas. Então nós vamos aprendendo que nós sabemos superar. Só que muitas vezes é difícil para aquele que não tem ainda esse conhecimento, que ainda não aprendeu, não prestou atenção. Eu coloquei aqui os exemplos. Nessa carta, quer dizer, a mensagem quer dizer sobre a perseverança, sobre a paciência, sobre a constância no esforço, de estar se esforçando, e sobre o aperfeiçoamento e aí a renovação interior. Então, como é que a gente pode conseguir isso? Se eu venho, reencarno, eu tenho uma família muito católica, minha família frequenta muito a igreja católica, ou é espírita e frequenta muito a casa espírita. Ela está estudando, está lendo livros como esse, está trabalhando na casa espírita melhor ainda, porque ela está em contato direto com a espiritualidade ali. Uma casa séria como essa, que faz um trabalho sério, ela está trabalhando na casa espírita, ou ela está estudando na casa espírita, ou ela está vindo toda semana assistir palestra, ela está em contato direto com as leis de Deus. Ela está aprendendo, ela vai evoluindo. Não é o melhor exemplo da gente aprender, é a gente estar num lugar que é a escola. O espiritismo é uma escola, a casa espírita é uma escola, não é? A palestra está sendo uma escola. O curso que a AD faz é uma escola, é um aprendizado. O curso é segunda-feira, né, Ade? 8h30 da noite. 8h30 da noite. Pelo Zoom é em casa. Não precisa vir aqui, não. Pois é. Estar em contato com as leis de Deus, com o Espiritismo. O Espiritismo também foi escolhido por mim. Minha família toda católica, a única espírita sou eu. Então a gente pode decidir com maioridade, quando nós somos menores, adolescentes, tá certo que nós acompanhemos nossos pais, não é? Mas depois, a vida adulta, nós podemos perceber que tem um outro caminho a seguir, que é uma opção minha, meu livre-arbítrio, escolher o espiritismo. Minha família aceitou muito bem e nunca tive problema com eles por ser espírita. Ao contrário, eu vou lá e falo muito sobre espiritismo. E dou exemplos sempre sobre espiritismo. Mas lógico que eu não fico tentando colocar na cabeça de ninguém que tem que ser espírita. Cada um escolhe a sua religião. Mas a maneira mais rápida da gente evoluir é a gente estar em contato com uma religião, como o espiritismo, que lida não só com os estudos e trabalho na casa espírita, mas também faz a caridade. O trabalho que eles fazem de passe aqui, o trabalho de maca, os estudos e tudo mais, isso tudo faz com que a gente evolua mais rápido. Mas se eu estiver em contato com isso, e se eu estiver verdadeiramente em contato com isso, porque eu posso também vir para a casa espírita, ficar 30 anos estudando, trabalhando e ajudando e não aprender nada. Vocês já ouviram isso? Acontece. Tem um livro sobre isso, chama Voltei.
Tô lendo Irmão ele de Jacó. novo, o irmão Jacó. Tô lendo ele de novo porque o grupo está estudando um outro isso livro aí. e eu lembrei 30 anos e não aprendeu. Então, quando, vocês estão vendo um exemplo, é esse mesmo. Pegou minha fala, viu no escondido, assim, ele pegou minha fala que apareceu lá na frente. Mas, de qualquer maneira, entendo o que eu quero dizer. A casa espírita, também as outras religiões fazem, viu, gente? Não quero tirar Claro. também, mas entender que o que eu conheço da casa espírita, eu vou falar dela por conta disso. E quando a gente percebe que na casa espírita nós temos tanto instrumento para mudar nossas vidas, que nós temos tanta coisa, porque a gente sentado aqui, a gente só vem assistir uma palestra. A gente gosta do que o palestrante falou, serviu para mim, mas geralmente a gente não pratica. Eu sei porque eu já passei por esse momento. Já fui aluna, já comecei na casa espírita. E aí chega um momento de sofrimento na vida da gente, da perda de um ente querido. A gente começa a se dedicar mais. A gente vê o quanto nós somos frágeis, o quanto nós precisamos dessa fé em Deus. A gente percebe o quanto a gente é pequenininho e a gente se acha tão grande. E a gente não é. A gente é pequenininho, grande é Deus, grande é Jesus. A gente se acha grande, se coloca como grande perto dos outros. No sofrimento dos outros, muitas vezes nós não ajudamos. Muitas vezes nós passamos batido pela pressa do dia a dia. Emmanuel fala disso no texto. Nós estamos sempre correndo, é uma vida louca. Como eu te vi hoje. E que eu cheguei aqui e ouvi as palavras dele. E acalmou. Porque eu estou sozinha, trabalhando sozinha, eu nunca trabalhei sozinha e aí está puxado, amigo. Está difícil, eu estou fazendo tudo. Então, assim, foi puxado esses dias, estou um mês já, necessário que seja assim. A gente aprende muito ficando só. Eu aprendi muito ficando só. Acho importante, de vez em quando, a gente ficar sozinho, trabalhando sozinho, sem ninguém. A gente fica se ouvindo, sabe? A gente fica se percebendo, se autoavaliando. E isso é importante. Isso aí também é um modo da gente se avaliar. Você ouve coisas de outras pessoas que já não combinam mais com você. Ele falou no final, você lembra qual foi a fala que você falou no final? Aqui na prece? Na prece final. Para nós estarmos sempre juntos a Jesus, mas nos modificando para que isso, de fato, dê crescimento. E gostando de nós, né? Pelo que nós já somos. Isso. Quando a gente percebe que a gente está se melhorando, a gente já se conhece. Então você vê alguém, uma fala de alguém, um comportamento de alguém, não que você seja melhor que ninguém, você não é, você está evoluindo também, mas já não combina com você aquilo. Você já percebe que você já foi, mas você não é mais. E aí nós todos, se estivermos atentos à vida que nós estamos levando, o comportamento que nós estamos tendo, nós vamos percebendo que nós ainda temos que evoluir muito. Mas também acontece de um dia ou outro que você está só, repensando ali, estudando, lendo um telefonema, uma pessoa que chega. E a gente percebe que tem certas coisas que não combinam mais com você. Porque você já passou um pouquinho. Né? Um pouquinho. E é isso que o livro fala, devagar e sempre, vá aprendendo, mas a gente precisa das vicissitudes, do sofrimento muitas vezes, para que a gente aprenda. O sofrimento é necessário na evolução da gente, e não quer dizer que você é melhor que os outros, porque você já passou um pouquinho, só significa que você já passa de uma maneira melhor. Quando eu perdi a minha mãe, foi o maior sofrimento. Eu parecia que eu ia morrer. Era a pessoa que a maior afinidade do mundo era com a minha mãe, da família inteira. E quando a minha mãe se foi, ela esteve doente, e depois ficou 6 meses, e foi um sofrimento para mim terrível. Eu não era espírita ainda. E aí, para mim, foi terrível. Minha mãe, eu sou 90% da minha mãe. E eu amo ser como minha mãe. Porque ela era uma pessoa muito boa, e eu tento seguir, sabe? Quer dizer, eu não sou tão boa assim, mas eu tento seguir. Ficar falando, parecendo uma autoavaliação, né? Muito boa. Mas a minha mãe era extremamente amorosa. E eu agradeço a minha mãe por isso. Porque eu me tornei um pouco da minha mãe por conta disso.
Esse amor que a gente não tem, a gente precisa pegar em algum lugar. Porque Jesus é amor. Se eu teve uma fase da minha vida que eu achava que eu não era como minha mãe, eu queria ser. E quando eu entrei no Espiritismo, eu descobri que eu tinha mais da minha mãe do que eu imaginava. E aí eu fiquei muito feliz. Porque a gente tem que ser amor. É o amor que modifica a gente, que faz a gente crescer, evoluir. É o amor. Sem amor, se nós somos duros com aquele que está sofrendo, com um vizinho, com uma vizinha, mesmo aquele que muitas vezes a gente acha chato, está passando por sofrimento, a nossa obrigação é ajudar, é fazer o bem. Aquelas pessoas difíceis na nossa família, isso é, devagar e sempre. O devagar e sempre é estar aprendendo constantemente, não é passar batido pelo aprendizado. Ah, não, passei por aquilo, eu já sou santo. Não é não. Não aprendeu. Não aprendeu. Eu não conheci uma moça que ela um dia virou para mim e falou assim, ai, eu cuidei tanto da minha avó, pronto, vou fazer a minha colheita agora. Aí eu virei e falei assim, opa, devagar com andor. Não é bem assim. Se for sua obrigação cuidar da sua avó, ajudar a sua mãe a cuidar da sua avó. Lógico que isso vai te ajudar muito com que você faça isso com outras pessoas. Aí na frente você vai conseguir. Mas assim, a preocupação é com o que eu vou ter depois. E a preocupação não pode ser essa, porque não foi feito de coração. Porque se é feito de coração, nem passa pela nossa cabeça o que a gente está fazendo pelo outro. A gente se sente tão obrigado, porque é natural da gente fazer o bem. É natural chegar aqui e saber que eu estou na casa espírita, numa palestra, que eu tenho que ficar com o celular desligado. Porque pode atrapalhar. Tanto o trabalho na maca como aqui dentro. E aí, se eu já coopero nesse sentido, devagar e sempre. Se eu chego aqui, eu pego o lugar, vem o outro pega o meu lugar, eu já brigo, fecho a cara, já discuto. Eu estou ajudando na minha evolução? Não. Eu vou até deixar o lugar para ele e fico de pé. Porque ele errou, mas eu não vou errar com ele. Entendeu o que quer dizer? A gente precisa estar atento no dia a dia, na convivência. Lembra que eu sempre falo de família? Em primeiro lugar, na família. Depois vai lá para o trabalho, depois vai lá para não sei onde, mas está sempre fazendo um pouquinho para mudar. Esse devagar e sempre é isso, é estar aprendendo sempre, é estar atento no dia a dia. Mas também precisa ser corrido. Oi, Dona Maria, tudo bem? Ah, tá, a senhora não está bem? Melhor, eu vou fazer uma oração. Tudo bem, mas não é assim. Eu vou tentar conversar, eu vou tentar ajudar, eu vou tentar fortalecer aquela pessoa. Eu vou tentar passar para ela o amor que eu quero que passe para mim um dia. Porque eu posso estar na situação da Dona Maria. E se eu quero, não que eu tenha que pensar nisso como uma recompensa de Deus. É uma obrigação nossa, como filhos de Deus, fazer o que Deus fazia. Lembra que eu fiz o Sermão da Montanha, a palestra do Sermão da Montanha? Lembra como Jesus fazia com cada... Posso tirar aqui? Está esquentando o meu pé. Olha. Desculpa, gente, eu adoro ficar descalço. Eu chego em casa, eu tiro logo o sapato. Adoro. E esse chãozinho frio é tão bom. Então, gente, se a gente ficar atento, vai devagar e sempre, mas se a gente ficar atento para o nosso comportamento, como eu estou me comportando com aquelas pessoas, principalmente da minha família, aquelas pessoas em torno de mim, da sociedade em geral. Essa semana entrou uma pessoa na empresa que eu trabalho, e ela veio conversar comigo. Falou assim, eu queria que me indicasse um cirurgião plástico para fazer cirurgia no meu rosto. Eu tenho 60 anos, já estou muito velha, preciso fazer cirurgia no meu rosto. Você está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Aí eu virei e falei assim, você está tão bonita. Ah, não, porque quando a gente não se gosta mais, sabe aquela fase? Pronto. A gente tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí ela pegou uma revistinha que tinha um endereço de uma dentista que faz harmonização facial. Dentista, elas fazem hoje. Mas estudaram muito pouco sobre, né? Aí eu virei e falei assim, cliente, aí eu virei e falei, senhora, desculpe, se a senhora permitir que eu ajude, nunca faça isso com dentista. É muito perigoso. A senhora pesquisa antes na internet problemas de cirurgias faciais, problemas com produtos no rosto. A senhora pesquise para que a senhora não fique, a senhora já é bonita, pode ficar com o seu rosto deformado.
E isso, a internet tá cheio. Aí conversei com ela, peguei um vídeo na internet, peguei assim, joguei para ela. Ela falou, minha filha, foi Deus que mandou eu aqui. Eu falei assim, pois é, deve ter sim. Porque se a senhora... Aí mandei um vídeo para ela depois eu dou a dica para vocês, viu, meninas? É de massagem facial. Você faz em casa. Eu faço há 5 anos. Você faz com cremezinho, com óleozinho de rosa mosqueta. Depois eu vou dar receita, senão o chefe vai ficar zangado. Mas faça em casa, é uma coisa natural, não tem nada que vai mudar o rosto de vocês, não tem nada que vai causar problemas físicos, né? Por que a gente vai correr o risco? Aí devagar e sempre, a pessoa já se perde no meio caminho fazendo negócio errado, entrando num... Ó, a verdade é que hoje, pessoal, não é só mulher não, viu? Homem, tá todo mundo fazendo essas coisas, virou moda no mundo, né? Tem a boca, tem que ser grande, enquanto que o natural é tão bonito, né? A gente vê pessoas tão bonitas naturalmente, por que tem que se encher de coisa? Mas aí eu passei o vídeo para ela, ela saiu dizendo, ai, Salina, obrigada, porque eu estava assim, querendo fazer, e a harmonização facial toda de 2.000, já imaginou o que é? Quanto? 2.000. Manda ela doar para cá. Quase que eu falei, vai lá. Pois é. Quase que eu falei, ó, tem instituições de caridade que ela pode doar. Mas, ó, isso são exemplos. Tudo bem. Ela falou assim, mas se eu tivesse dinheiro eu não poderia fazer? Não, eu falei, senhora, claro que pode. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo para a senhora fazer, se tiver que fazer, que eu sou contra, mas se tiver que fazer, vai fazer com um dermatologista, um cirurgião, se for fazer cirurgia, com um cirurgião plástico, mas não faça com dentista. A senhora está correndo o risco de ficar com a boca torta, um lado do rosto maior, o outro... Já pensou? Você já viu isso na internet? A mulher fica com aquele bocão gigante, com o cílio postiço que faz isso, ó, dá curva. Negócio que não precisa, né? A gente é bonitinho, mesmo que a gente tenha pouco natural. Isso aí é bem exagerado, né? Na verdade. Mas ela depois foi e me agradeceu. Aí eu peguei o telefone de uma dermatologista, que é a minha. Falei assim, olha, eu nunca gostei de fazer essas coisas. Mas aí passei um vídeo de massagem para o rosto, para o corpo. A gente não faz ginástica, faz também para o rosto. Que aí a pele fica bonita, fica com o rosto mais bonito. Mas não precisa arriscar de fazer coisas. Essas coisas que são baratas, mais perigoso ainda. Porque são pessoas que aprenderam há pouco tempo aí a fazer e já vão mexer no rosto do outro. E depois não tem conserto, né? É pior. Aí fica pior do que estava antes. Vamos voltar para o texto, né? Mas assim, não é um grande exemplo? A gente se desvia do caminho por causa de uma vaidade exagerada. É um desviozinho. Ela podia doar, como ele disse, para uma casa de caridade, sério. Tem tantas precisando. Tem esse dinheiro, doa para casa de caridade, ou então vai, faz um panelão de sopa e sai distribuindo aí durante um ano. Vai fazer alguma coisa boa para o outro. Ajudar uma instituição de caridade. E isso a gente pode fazer, não é? Tá certo que se ela tem recurso, vai fazer um direito dela. É o livre-arbítrio dela. Agora, o cuidado de onde fazer, como fazer, e se precisa realmente fazer, né? A evolução, ele fala sobre a evolução gradual, né? Que ele deixa claro, dando um exemplo da natureza nas falas dele, e ensina a realizar rapidamente essa evolução no sentido, quer dizer, mais rapidamente no sentido moral, se a pessoa quiser, moral e espiritual. E aí ele coloca assim sobre o reforço da disciplina, que, por exemplo, a gente reforçar a disciplina, o que é? Quem não tem, quem não é muito disciplinado para o trabalho, quem é muito disciplinado para um curso, ou na casa espírita, você não tem disciplina para fazer nada, você fica perdido. Como é que você faz a sua evolução espiritual e moral sem disciplina? Se tem aqui o curso dele toda segunda às 8 horas e o pessoal chega às 8h30, ou então chega 9. Não chega, já está terminando, ou então nem chega. Então nem chega, porque nem entra, né? Ele levou nesse sentido, porque ele coloca... Então tem pessoas que se colocam, que querem fazer e tal, mas não tem disciplina para dar continuidade. E a maioria dos cursos na casa espírita é assim, começa a 30, quando termina tem 8.
Sei, se tiver, né? Se tiver. Se tiver, isso é na maioria. É como tratamento espiritual também. A disciplina de... Quantas semanas aqui o tratamento? 4 semanas de tratamento. A pessoa vem, faz um e não volta mais. Ah, não, já estou bom. Esse negócio da casa, pedi para ir 4. Mas não, interrompeu. Ele fez uma sessão, interrompeu, não deu continuidade àquele tratamento. Existe um índice de desistência nos tratamentos, tanto na maca como no tratamento de paz, que a gente atende no atendimento fraterno, e a gente sabe pelas planilhas, está tudo no computador. A pessoa foi uma vez, fez a entrevista, fez o passe e não volta mais. Aí ele acha que já passou. Se ele tem uma interferência espiritual, tomou um passe só, vai continuar com ele mais forte, porque ele foi para lá, para a casa espírita, pedir ajuda. Aí o espírito aborrecido, aí vai pegar mais forte justamente para ele não ir, porque ele já sabe que ele não tem disciplina, e aí vai fazer o quê? Não vai não, vai vir a intuição, não vai não, você já fez, nada, mas você está maravilhosa, você está muito bem. Aí chega meses depois, esse espírito de novo. E ainda vai dizer que a casa não é boa, que não curou. Exatamente, mas isso acontece. Gente, eu trabalhei 20 e poucos anos, ainda trabalho na mesma casa espírita. E isso acontece, é um índice enorme de pessoas que começam o tratamento, fazem a entrevista, começam o tratamento, a gente ensina a fazer o evangelho do lar, a gente indica livros espíritas para a pessoa que sejam apropriados para aquele problema da pessoa, por isso que a gente tem que estudar, ler, e faz cursos de Joana, faz cursos de vários cursos, para que a gente trabalhe no atendimento fraterno, a gente tem que ter esse conhecimento para eu saber qual livro eu vou indicar, Reforma Íntima, Dores da Alma e vários outros. E aí a gente precisa saber esse conhecimento. A pessoa chega lá, a gente faz todo esse trabalho, pegou o livro? Não. Leu? Não. E aí vai, depois quando passa muito tempo, volta, começa tudo de novo, os tratamentos de novo, e aí, mas não está dando certo, como ele falou, comigo não dá certo esse tipo de tratamento. Mas é porque a pessoa não se esforçou para fazer, para ir toda semana, ter perseverança, né? Orar, pedir a Deus ajuda, fazer evangelho no lar e tudo mais para poder perseverar, para poder conseguir aquilo. E isso é devagar e sempre. Isso é devagar e sempre. Se comprometer, mas isso é tudo na vida. Isso é tudo na vida da gente. É no trabalho, é em casa, com a nossa direção com os filhos, é no trabalho profissional, é no trabalho na casa espírita, a gente tentar se esforçar para chegar onde a gente tem que chegar, aonde a gente tem que chegar, e conseguir, no final dessa encarnação, sair daqui melhor do que a gente chegou, porque a gente pode fazer isso. Como eu disse, tinha uma moça no meu grupo de estudo na casa, quando eu comecei, e eu achava aquilo tão estranho, volta e meia ela dizia, aí a professora falava, e ela virava e falava assim, não, próxima encarnação, tem muito tempo, depois eu faço, vou fazer isso agora não. Tem tanta coisa ainda para viver, eu sou tão nova. Eu olhava aquilo e pensava comigo, o que está fazendo aqui, né? O que está fazendo aqui? Vai aproveitar a vida, está perdendo tempo, porque a pessoa que já chega assim, ela não vai aprender nada, ela não vai se dedicar, tanto que foi uma das primeiras a sair. Então a gente vê isso, eu achava isso engraçado. De vez em quando a gente ouve essas falas, né? Não ouve? E as pessoas acham que isso é normal, dizer que não vai fazer esforço para aprender, não vai fazer esforço, que não precisa fazer tudo nessa encarnação. Não é isso que Emmanuel está dizendo. Ele está dizendo que não precisa ser com sofrimento, não precisa ser tão pesado, tão exigente, mas se colocar no aprendizado. É no dia a dia que a gente faz aprendizado. Não é esperar, aí vem um grande sofrimento na vida da gente, a gente não sabe nem passar por ele. Eu dei o exemplo da minha mãe, quando eu perdi a minha mãe foi um sofrimento atroz. Depois de um tempo eu já era espírita. Quando eu perdi meu pai, foi menor. Porque eu já era espírita, eu já sabia lidar com a dor. E a espiritismo ajuda a gente a lidar com a dor, porque a gente sabe que a gente não é só um corpo físico, o nosso espírito vai continuar depois, isso é lindo. E saber que a gente vai viver depois e que a gente vai reencontrar todos os nossos familiares que já se foram, que estão torcendo, né?
para que a gente evolua, que a gente cresça, porque se um dia eu vou mal, você acha que eu vou encontrar com a minha mãe doce e amorosa, ela vai estar numa colônia e eu em outra, né? De repente ela vai estar lá ajudando as pessoas e eu vou estar lá no umbralzinho. E aí, claro que a gente pode ajudar no umbral, né? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que eu quero mesmo trabalhar no umbral durante o sono. Se tiver poder ajudar no umbral, vou ajudar no umbral. Agora, eu não quero sair daqui pior do que eu cheguei. E eu acho que essa preocupação que a gente tem que ter de sair daqui melhor, sendo melhor, ajudando mais as pessoas, fazendo bem, me dedicando à casa espírita, fazendo algum trabalho na casa espírita, nem que seja uma vez na semana. Gente, quando fundou a casa espírita que eu trabalhei, nós éramos meia dúzia de pessoas, quer dizer, era mais, né? Devia ser pelo menos as 30. Mas quando mudou de lá, que foi para uma casa grande que eu lhe contei, que construiu, a casa hoje deve ter 300, 500 pessoas trabalhando. Voluntários. E isso é maravilhoso, todo mundo ajudou. A gente lavava a cozinha, a gente fazia os almoços de domingo para conseguir dinheiro para casa com carnezinho, e aí todo domingo tinha almoço. Todo mundo, cada um, trabalhador, levava um prato. E aí nós fazíamos almoço, uma confraternização entre todo mundo. Nós fizemos isso durante muito tempo para conseguir dinheiro para construir a casa. E isso é fantástico? Isso é. E quando acabava, não tinha ninguém para limpar. Nós lavávamos a cozinha, lavávamos o banheiro, lavávamos o salão que era um salão, a casa era menor um pouco que essa. E nós lavávamos a casa toda. E só saíamos de lá, quando estava tudo limpinho, sequinho. Isso não é fantástico? A gente se sentir útil. A gente fazer porque a gente ama aquele espaço. Falta muitas vezes é amor, a gente. Às vezes a gente é muito apegado com algumas coisas. Mas isso não é apego. Isso é amor verdadeiro que a gente tem por aquele ambiente onde a gente está sendo acolhido, aonde a gente está sendo ajudado. O amor que eu estou falando é muito acima do amor cotidiano. Eu amo a casa que eu trabalho. Eu amo os dirigentes espirituais daquela casa. Porque eu sei que estão lá. Irmã Sheila está lá. Irmã Joana de Ângeles também está lá. A gente ter respeito por aqueles trabalhadores espirituais da casa. Aqueles dirigentes espirituais. Porque a dirigente aqui é físico. Mas aqui, tem os dirigentes espirituais, onde a gente tem que ter muito respeito quando a gente entrar. Onde a gente não é só respeito de AD que está sentado aqui, não. É primeiro deles, porque eles vêm desde a hora que a gente entra, a hora que a gente sai, o comportamento da gente. A gente perceber o comportamento da gente é muito importante, devagar e sempre. Respeitando, a gente já está evoluindo quando a gente está respeitando o outro. Quando a gente está se preocupando com o outro. E isso é devagar e sempre, mas é devagar e sempre aprendendo. A gente vai acrescentando em nossas mentes, em nossos corações, esse amor e esse respeito pela espiritualidade. E quando a gente está ligado à espiritualidade, como ele falou no início da oração dele, a gente está mais próximo, eles estão mais próximos da gente também. Porque eles conhecem o coração de cada um de vocês. O que vai no coração de cada um de vocês. O que a gente está pensando quando a gente senta. Eles sabem do sofrimento de cada um, do problema de cada um. E eles estão sempre ajudando e cuidando. Mas precisa que a gente sintonize. Como é que eu vou me sintonizar? Olhando, conversando baixo, orando, fazendo o evangelho do lar, seguindo a cartilha da casa de como tudo é feito. E isso vai ajudar que a gente evolua, que a gente cresça. Estava falando também sobre a evolução gradual, né? Emmanuel, ele coloca sobre essa parte da disciplina, o estudo da casa espírita, que eu sempre coloco, não foi exemplo dele aqui, foi meu. Vocês desculpem hoje eu ter trazido, porque realmente foi cansaço. A renovação diária do homem interior, mensagem de Paulo, né? Que ele fala sobre essa mensagem de Paulo, é sobre o processo contínuo de transformação moral que a gente tem que fazer diariamente. No contato com os outros, no comportamento com os outros. Moralmente, como é que eu me comporto? Como é que eu... Você quer água? Eu estou bebendo. Como é que eu me comporto?
Por exemplo, no caso de uma pessoa na rua que está passando por um preconceito racial, e eu vejo e não faço nada, como é que eu posso me comportar? Se eu sei que aquilo é errado, eu posso tentar mudar, eu posso tentar ajudar aquela pessoa. Eu estou dando um exemplo simples de que a gente vive na sociedade. Como é que eu posso me comportar em relação a isso? Uma pessoa no supermercado que está maltratando uma funcionária, um caixa, que a gente vê que está sendo injusto e está maltratando um trabalhador, alguém simples e humilde, que às vezes não está nem respondendo. Como é que eu posso lidar com um chefe que maltrata, que ofende e que, às vezes age de maneira grosseira com alguém? Eu posso intervir tentando ajudar e mostrar que moralmente ele não está sendo correto. Ele não está fazendo o que ele deveria fazer, que é respeitar aquele ser humano que está ali trabalhando. A gente vê isso tanto no trabalho, a gente vê isso no transporte público, a gente vê em vários lugares pessoas que, por exemplo, têm uma grávida em pé, um jovem sentado, e aí eu devo me intervir? Devo, no sentido de ir lá falar, olha, aquela moça está grávida, você não pode ceder o lugar para ela, eu também estou em pé. E às vezes você vê um idoso em pé, bem idoso, precisando de um lugar e ninguém. Mudou, a sociedade mudou, na minha época era tudo diferente. A gente pegava transporte, entrava um idoso, a gente levantava. Entrava uma grávida, a gente levantava e dava lugar. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Então são pessoas que moralmente não tiveram nenhum aprendizado de respeito ao próximo, de respeito ao idoso, não é? E se duvidar, ainda bate. A gente vê isso. Pois é. Então, assim, a gente vê que muita coisa piorou muito, mudou muito. A educação mais moderna, os pais trabalham tanto hoje, ficam tanto tempo fora de casa, e essas crianças ficam com babá, com tablet, com telefonezinho celular, e não tem aquela educação dos nossos pais, dos nossos avós, né? Essa preocupação da educação que a gente ia levar para fora de casa. Então, isso a gente pode fazer, Não vai ser brigando com o outro, não vai ser discutindo, né? Outro dia eu estava procurando material na internet para um trabalho que eu estava fazendo, e aí vi o vídeo de um rapaz que entrava no trem, não me lembro nem onde era, e tinha um idoso sentado, bem idoso, e faltava uma perna. Ele estava de bengala por um lado, né, e sem uma perna. O rapaz vai, pisa no pé dele e manda ele levantar para sentar, bem jovem. E aí ele senta. Aí o pessoal do vagão parecia um trem, não sei direito, porque foi muito rápido. E aí o pessoal olha um para o outro sem dizer nada. Um vai, pisa, finge que pisou sem querer no pé dele. Aí ele olha, vai brigar, aí tira o boné dele e joga longe. Aí ele vai pegar o boné e ele senta. Aí puxa o idoso, senta o idoso. E todo mundo, aí ele vai pegar o lugar do outro, todo mundo começa a fazer. Tira o boné dele, joga no chão, pega o lugar dele de novo, até que um pega ele e coloca para fora. A sociedade não pode intervir, porque as pessoas precisam entender que isso não é assim que se vive, não é? Precisa que as pessoas se ajudem no sentido de ver, não é brigando, não é bater, eles não fizeram nada com o rapaz. Tirou o boné, jogou longe, ele só teve que sair para pegar o boné, ele foi e sentou. Aí veio de brigão, o outro veio e encostou nele, aí um outro maior veio e encostou também, e ele ficou quieto. Então, assim, essas coisas existem, mas a gente não faz nada para mudar. Volto a dizer, não pode ser com briga, discussão, agressão física, isso não é. Isso é errado. Se a gente fizer, vai estar errado. Mas a gente pode ter um comportamento de amorosidade, de compreensão com aquele e tentar fazer com que ele veja. A mesma coisa no nosso trabalho, na nossa empresa. A gente está trabalhando. Você vê que tem 3, 4 pessoas. Isso eu já vi, viu, gente? Uma grande empresa, uma amiga contando, e eu conheço a empresa, e ela estava dizendo, 3, 4 pessoas ficaram contra uma pessoa e começaram a brigar, a falar mal dela na empresa, e isso e aquilo, e discussões, e apelidos, e uma série de coisas. E aí teve uma pessoa muito mais jovem que se reuniu com outras, chamou aquelas pessoas,
pediram que sentassem, conversou com elas e disseram: se vocês fizerem de novo, vocês vão sair. E a partir de hoje aqui, vocês vão ter que estudar todo o estatuto da empresa, vocês vão comer em outro lugar, vocês vão tomar o seu café em outro lugar, vocês juntos. Vocês agora não convivem mais conosco. Aqui nós não admitimos. E se vocês não entrarem no ritmo da empresa, vocês vão para a rua. Calou todo mundo. Porque algumas pessoas tomaram a providência de não deixar que aquilo ocorresse mais. Não é correto? É correto. Às vezes tem pessoas que a gente precisa se comportar assim para que elas entendam que as coisas não são assim. Ninguém tem o direito de falar mal, de insultar, de colocar apelidos, que é gordo, que é magro, que é narigudo, que não é. Ninguém tem que fazer isso, não é? Mas tem pessoas ainda que eles estão no devagar, né? Eu sempre só está no devagar. Colocaram o piso no... né? Brecaram ali e ficaram. Não estão evoluindo nada, não estão crescendo, ao contrário, estão praticando coisas contra a lei divina. A lei divina existe e vê essas coisas. E sabe que aqueles que são bons estão fazendo bem, estão crescendo, estão evoluindo e estão ajudando os outros a evoluir também. Vê o comportamento desse jovem. Muito mais jovem, devia ser um espírito velho, né, Adê? Com certeza. Muito jovem, mas foi lá, tomou uma providência, tirou o boné do cara, jogou longe, ele saiu para pegar, ele sentou. Aí vieram os outros, perceberam o que ele fez, pararam também. Isso é fácil da gente fazer? É. Sem briga, sem discussão. Como numa empresa que a gente vê algo assim, a gente pode tomar uma providência e dizer: olha, vamos fazer aqui um acordo, e se vocês não aprenderem, nós vamos dar alguns livros espíritas para você estudar, e você depois vai ter que falar tudinho sobre os livros. Só vai ficar quem realmente está aprendendo, né? Você dá lá um de reforma íntima e manda ele ler, 30 dias para vocês lerem Reforma Íntima Sem Martírio. Nós vamos fazer aqui um bate-volta, né? E aí, se entendeu bem, aí vai continuar, se não, não. Porque quem não tem condições de conviver e fazer o bem e ajudar, não tem que ficar, né? Precisa passar pelos processos. Precisa entender que precisa passar pelos processos. Se a gente não aprende por bem, aprende por mal. Mas não é mal. É tentar ensinar para aquele que não está aprendendo que ele não tem direito de fazer aquilo. Não é? Que ao contrário do que ele está fazendo, ele está ali para ajudar. Não é porque aquelas pessoas estão ali trabalhando e precisam daquele dinheiro que alguém vai utilizar desse tipo de comportamento, não é? Gente, vou beber um pouquinho d'água rapidinho, tá? A boca seca. Se deixar, vai o copo inteiro. É seu. Eu sei, obrigada por lembrar. E tem aqui também sobre não desistir nas dificuldades, né? Como é que a gente não desiste nas dificuldades, gente? Sobre não desistir das dificuldades, quem pode dar um exemplo? Quando eu estou passando por uma dificuldade, o que eu tenho que fazer? Gente, pode falar, viu? Mesmo que é. Eita, pronto. Ter fé, perseverante, confiar, acreditar em Deus, ler, estudar. A gente passa por um processo difícil, como eu disse, antes de ser espírito, sofrer da minha mãe, eu sofri demais. Depois, no sofrimento do meu pai, eu já era espírita, lembra que eu contei? Eu fui para o hospital ver meu pai e chorei muito. Fiquei muito emocionada, porque eu sabia que estava perto do meu pai, né? E eu não tinha a mesma, afinidade, vamos dizer, né, espiritual com meu pai, mas que era um pai maravilhoso. E depois que eu me tornei espírita, eu entendi, como eu falei, meu pai era espanhol, então ele era um pouco mais frio do que o brasileiro, geralmente é, né? E eu não entendia muito isso. Mas depois... E analisando e autoavaliando as coisas, eu percebi que eu logo no início, assim, de começar a ler os livros espíritas, que meu pai era uma pessoa maravilhosa e que eram 8 filhos. Então você imagina um pai de 8 filhos, como cuida e cria moralmente desses 8 filhos. Como ajuda essas pessoas a crescer, evoluir até a infância, depois fase adulta.
É muito difícil. Então, acho que ele tinha uma preocupação muito grande com isso. E os dois trabalhavam muitos, né? Muito. Então, assim, a gente não entendia muito isso, mas com o tempo eu fui entendendo. Depois perdi meu irmão mais novo. E aí foi bem difícil também, porque família, né? E aí eu fui entendendo que cada vez que eu estudava mais, eu tinha mais fé para superar. Quando fala disso, a gente percebe que a fé é necessária. Saber que eu sou um espírito e que eu vou desencarnar um dia, mas que eu vou reencarnar de novo. E eu ter essa preocupação como eu vou voltar, né, para o plano espiritual, é muito importante para a minha futura reencarnação. Como as anteriores também foram para mim, para todos nós, né? Mas quando a gente está tentando fazer o certo nessa, a gente vai voltar muito melhor na próxima. Por isso que quando eu ouvi a moça dizer, não, fica para a próxima, eu falei, gente, isso não combina, não bate com o espiritismo isso, né? Não bate. Então, quando a gente fala sobre isso e a gente fala sobre a fé é algo que a gente precisa ter. Meu esposo desencarnou há 9 anos. As pessoas vão rindo, né? E não foi fácil. Eu fui casada há 37 anos. E foi difícil, muito difícil, mas eu já era espírita mais tempo. Já estava muito mais forte. Não quer dizer que a gente não sofra, viu, gente? Mas quer dizer que essa fé e saber que um dia eu rezo, sempre digo a ele. O dia que eu voltar, peço por ele. E o dia que eu for, vou encontrá-lo. E sempre digo nos evangelhos. Eu faço evangelho todo dia, viu, gente? É prática para me manter sã mentalmente, eu rezo todo dia. E eu converso com ele todo domingo, é o meu evangelho mesmo da semana, é o domingo. E eu sempre digo a ele o quanto eu e o filho o amamos, o quanto ele foi importante em nossas vidas. E apesar de todos os problemas, gente, não quer dizer que tenha sido perfeito, não foi perfeito. O casamento não é perfeito, a gente sabe. Não existe uma receita para dizer que é feliz a vida inteira, está mentindo. Somos pessoas imperfeitas. Só que sempre tem um mais calmo, né? Aquele que releva mais, tem o outro que é bicudo, né? Qualquer coisinha fica chateado. Também é normal, mas a gente precisa compreender que quando as pessoas se vão, a gente percebe o quanto elas foram maravilhosas em nossas vidas, o quanto elas eram pessoas lindas e o quanto nós amávamos e vamos continuar amando para o resto da vida. Quando eu falo no meu pai, talvez seja o que eu mais amo, porque eu acho que meu pai precisava mais de amor. E eu converso com ele também. Eu não entendia ele naquela época, mas que hoje eu entendo. E isso não é bacana? E isso não é devagar e sempre? Isso é devagar e sempre, gente. A gente compreender. Por isso que a gente nunca pode acusar um familiar de ter sido ruim. É que isso, que aquilo, que tem muito defeito. Nada. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos para fazer os outros felizes e sermos felizes também. Ajudar os outros a evoluírem como a gente quer evoluir também, a crescer. E aí, em vez de a gente fazer isso, a gente briga, a gente discute, a gente reclama que o outro não é bom, porque o outro é isso, que é aquilo, e a gente descobre que não são os outros, somos nós mesmos, que somos difíceis, né? E aí, se a gente para e pensa, mesmo que não seja, eu me coloco assim, não é mais fácil? Mais fácil de eu conviver com outro, me colocando como falível. De repente, ele é melhor que eu, mas se não for, também não tem problema. Eu posso até ser melhor, mas eu coloco que eu não sou tão perfeita, porque a gente não é mesmo. E às vezes a gente nem percebe. A gente se acha tão perfeito que a gente não percebe. E o outro pode ser melhor. Então, mesmo que não seja, ou seja, não é importante. O importante é esse caminhar sempre, é a gente não querer ser melhor que o outro no trabalho, em casa, ou na casa espírita. Se ajudar, ser ajudado, se permitir ser ajudado também, sem orgulho. Permitir que o outro ajude, porque tem gente que também não gosta, né? Não, eu não estou precisando, eu estou ótima. Às vezes, por dentro, a pessoa está acabada. Mas a gente precisa de um carinho, às vezes. A gente precisa, às vezes, de uma pessoa dizer algo para a gente. Você vê, a gente ficar atento no que ele está falando antes da palestra. Eu estou aqui em oração, mas tudo que ele disse eu ouvi. Eu consigo fazer, linkar. E quando ele começou a fazer, eu fui me acalmando, porque foi um dia agitado.
E se a gente não perceber nesses dias de tarde, a gente não aprende nada. Aí eu cheguei aqui e tive que ele me lembrar, né? Vamos baixar um pouco o nível do estresse, vamos baixar um pouquinho o cansaço, vamos perceber que a gente precisa desses momentos. Isso aqui é uma felicidade para mim que vocês não têm noção. Mesmo cansada, eu falei assim, eu estava fazendo minha oração, percebi um irmão do meu lado. Eu falei, meu irmão, acho que hoje eu não vou fazer palestra, eu estou muito, muito cansada. E veio assim para mim, você vai. Você vai. Bem ou não, você vai estar com o irmão junto de você. E com certeza estou aqui junto. Porque estava mesmo. Esses dias eu não tenho dormido direito, tenho feito outros estudos, né, no meu trabalho. E aí tenho dormido tarde e acordado cedo. No dia seguinte, né, gente? A gente não aguenta, fica cansado. E a gente quer fazer uma palestra boa, mas foi tudo... Felipe, adoro ver ele aqui. Meu filho, viu, gente? Isso, obrigada. Quase é mãe coruja. É quase, viu, gente? Não é pouco, não é muito mesmo. Está vendo? É bom a gente aceitar o que a gente é. Eu sou mesmo. Sou mãe coruja. Graças a Deus. Presente de Deus. Viu? 3 minutos. Gente, alguém quer fazer uma... Desculpem, hoje a palestra eu sei não que se preocupe. O que tinha que ser dito. Hoje eu estou bem cansada, eu sou um pouco exigente comigo não mesmo, se preocupe. Sabe? Eu não sou aquela que... Mas você disse depois, que tinha para dizer? Ué? Mas poderia ser melhor. Poderia ser. Alguém queria fazer alguma pergunta? Pode abrir minha pergunta? Se tem 3 minutos? Uma só, gente. Alguém? Oi, amor. Você falou esse tema, devagar e sempre. Já me lembrei aqui de uma frase que marcou minha vida no livro que eu estudei, que é o Devin, né? Que é o poder do ser do destino da vida. Tem uma frase que ele fala, né, que a nossa morte depende da nossa vida. Isso eu fiz o meu mantra. Tudo isso, devagar e sempre, de cada vez mais. Mas esse devagar e sempre, você está fazendo essa análisezinha do seu dia a dia, do autoconhecimento. A minha passagem. Exatamente. Vocês ouviram o que ela disse? É verdade, é isso mesmo. É essa preocupação que a gente tem que ter. Não que a gente tenha que querer fazer tudo num dia, não é isso? Num mês. A gente não consegue. Mas se eu estou atenta ao meu dia a dia, não fazendo coisa errada, quando eu estou atento no dia a dia, que eu passo e vejo alguém lá perto do meu trabalho, gritando, xingando e maltratando um trabalhador daquele local, eu tenho uma empresa no shopping, e eu vejo, eu vou lá. Eu falo, senhor, me desculpe, o que houve? Me envolvo mesmo. Tem gente que fala assim, mas eu nem me envolvo. Pois é, mas devia. Eu falo, senhor, desculpe. O que aconteceu? Que ela foi mal educada. Por quê? O que ela falou? Porque disse isso. Não, senhor, ela não é mal educada, eu conheço muito bem ela. O senhor me dá licença, o senhor quer o quê? O senhor está precisando de alguma ajuda? O senhor quer pegar uma aguinha? Eu vou lá na minha loja, dou uma aguinha a ele. E aí, pronto, resolveu. A gente não pode intervir? Pode. Não é maltratando, não é brigando e não querer cair no braço com outra pessoa. É tentar ajudar a outra pessoa a ver que ele não tem direito de fazer isso. Isso já é um ganho? É um ganho no nosso dia. De não deixar que alguém maltrate alguém que não merece. Ainda mais pessoas, sabe aquelas pessoas humildes que vivem de cabeça baixa, quase não falam com você, dá bom dia, a pessoa assim meio de lado? Não dá, gente. Você vê essas coisas e não fazer nada. Não é brigando que a gente vai resolver. Gente, eu amo essa casa, adoro estar com vocês, adoro estar aqui. A espiritualidade dessa casa é maravilhosa, a gente sente energia quando chega. Eu chego aqui, eu fico numa felicidade que eu não estava durante o dia. Eu fico assim, toda essa relax, sabe? Já numa alegria, numa felicidade, doida para tomar o passe. Falo assim, vou sair daqui novinha. Mas que energia maravilhosa, sem falar em AD, Marcinha, e todos os trabalhadores da casa que estão de parabéns, são todos tão atenciosos, tão amorosos, que faz com que a gente ame, né? Um grande abraço para vocês todos, que vocês sejam felizes e que levem para casa de vocês, para a convivência no dia a dia, o amor que Jesus tanto fala que nós devemos ter em nossos corações. Esse amor do dia a dia faz que a gente ande devagar e sempre, mas a gente vai estar sempre atento para estar convivendo bem e ajudando o próximo. E fazendo bem, que a caridade tem que estar no meio disso tudo aqui. Eu não falei por último, mas a caridade dentro da casa espírita e fora também. Não adianta eu vir para a casa espírita, eu faço a caridade aqui entre a gente, mas lá fora eu sou outra pessoa, né? Dá chuta o cachorro na rua. Então não é isso.
Caridade é com todo mundo em torno de nós todos. A defensora dos animais ali. Tá vendo? Coisa boa. É isso. Feliz por estar com vocês, viu? Um grande abraço. Só para a gente fazer uma comparação, pode ir arrumando lá. Nós vamos construir uma casa, compramos um terreno e vamos construir a casa. Olha. Colocamos todos os tijolos no mesmo dia? Impossível. Não entenderam, não? Impossível. Eu tenho que primeiro fazer a fundação, para depois colocar os tijolos, pouco a pouco, e a casa vai subindo, para depois colocar o telhado. Ótimo, e por aí vai. Então, é devagar e sempre, não tem jeito. Agora, também não pode parar. Quem para, estaciona e não cresce. Exatamente. Estudo, fiz um curso. Eu hoje de manhã eu falei isso aqui. Faça um curso. Que curso você tem? Tal curso. Não importa. Mas eu estou com problemas. Eu fui desempregado e agora eu não estou conseguindo trabalhar porque eu não consigo emprego. Que curso você fez? Você pensou antes no curso pensando no mercado ou pensando no dinheiro? Como foi que você pensou? Por que não pensou em 2 cursos diferentes? Faço um, em seguida faço outro, opostos inclusive. Porque se eu tiver um problema no mercado, está ruim para determinada atividade, dificilmente vai estar em todas. Hoje, quem tem curso técnico está melhor do que quem fez faculdade. Hoje. Verdade. Lógico, o mercado quer assim. Então, eu preciso me precaver. Mas, para isso, eu preciso pensar. E se eu ficar parado, eu não penso, eu não ajo, eu não percebo o entorno, eu não consigo ver absolutamente nada. E depois fico reclamando. Eu estou desempregado, socorro. Socorro? Está precisando de uma surra para poder se mexer. Porque não pode ficar parado. Ninguém. A não ser, assim, aqueles que se sentem idosos, porque eu dizem que eu sou idoso, eu não me vejo assim. Mas quem é idoso e quer ser idoso, seja. Agora também não pare. Leia, estude, faça alguma coisa, porque se ficar parado, morre mais cedo. Desencarna muito mais rápido. Porque eu não tenho objetivo, eu não tenho propósito. Os dias passam e não acontece nada. Tá rindo de quê, jovem? Da surra? A filha me ligou hoje, eu estava na academia, ela falou para mim assim, você tem uma vida muito boa mesmo. Você que sabe, né? Eu estou trabalhando fora, mas... Você é quem sabe. Hoje, ela falou isso. Isso aí. Muito bom. Eu acredito, depois da experiência de mais de meio século, que precisamos ter pelo menos 2 profissões, sempre. Acabou aquele tempo de que eu entrava numa empresa e desencarnava ou aposentava na mesma empresa. Isso já não existe há muito tempo. De Biase já falava isso em 72, só que as pessoas não viram. Então, e agora é home office, né? A maioria dos trabalhos. E vai aumentar cada dia que passa. Então se preparem. Se preparem. Outra coisa. Sou exímio no que faço. Exímio. Mas hoje a empresa exige inglês. Porque ela lida com diversos países. Hoje não se conversa em empresa grande num país só. Aí eu vou lá, faço a entrevista, passo maravilhosamente bem em tudo. Mas, na hora do inglês, nós fomos, nós voltemos. Vai para onde? Para lugar nenhum. Eu estou dando um exemplo bem brincalhão, porque eu indiquei uma pessoa para ir para um trabalho. O salário era R$22 mil, a pessoa está desempregada, e quando fez o curso todo, toda a entrevista, infelizmente não dá, porque seu inglês é macarrônico, é sofrível. Sofrível. Tinha que ser pelo menos fluente. Pelo menos. Perdeu 22 mil de salário. Eu fui direto, gente, desculpa, que é meu jeito.
Você estava fazendo o que nos últimos 10 anos? Os barzinhos E as estavam pessoas cheios, ficam tanto tempo no estava celular, legal. né? É o que eu estou dizendo. Os Celular dá pra barzinhos estavam aprender. cheios. Você tomou quantas cervejas lá? A gandaia, o namoro, a paquera, a praia, tudo. Mas o seu interior, você cresceu e acrescentou o quê? Nada. Então eu estacionei. Lembrem, todos são espíritos e tem este corpo apenas para estar aqui. Mas você não precisa dele em canto nenhum, só aqui. Por isso que quando você desencarnar, você tem que deixar. Mas você continua sendo espírito. E se eu não desenvolver isso interno aqui, eu não cresci. Não adianta fazer musculação, desculpa lá o homem da academia, fazer musculação, ficar bonito, forte, perna grossa, tal. Pô, que gatão, que gatinha toda arrumada, quando abre a boca é um desastre. Não funciona. Tem que ser para e passo. Pode ser bonito, forte na academia, sem problema nenhum, que isso é saúde, mas eu preciso também do cérebro funcionando. Eu tenho que tirar a poeira do cérebro. Caso contrário, eu estou errado no que eu estou fazendo, porque eu só estou vendo a matéria, eu estou esquecendo da energia que sou. Ok? Então eu preciso juntar os dois. Quando eu junto os dois, não tem ninguém que não cresça. Não existe isso, porque a abundância chega. Façam. Verdade. Sacrifício é necessário. Nós estamos aqui pela misericórdia divina. É por isso que estamos aqui. Mais uma oportunidade que vamos talvez jogar no lixo. Muitos de nós, bilhões, vão jogar no lixo. Literalmente, porque não vão para canto nenhum. Vamos trabalhar? É para fazer o quê? Ganhar quanto? Não perguntou nem onde era. Nada. É só dinheiro. Vou falar só uma coisa para terminar. Nós temos diversas faculdades de medicina aqui, não é? Vocês viram, ultimamente, todo mundo viu. 359 faculdades, se não me engano, de medicina. Um terço ridículo. Que eu falo aqui todo dia, não é? Se quem me acompanha sabe. Eu baixo o malho mesmo, porque não estudam e são médicos medíocres, ridículos, que não sabem passar uma aspirina, não sabe a composição. Então não pode ser médico. Para mim, não. Então, rua, são 13 mil e cacetada que vão, se fosse eu, alguém lá em cima, zero. Você volta e vai fazer o primeiro ano de novo. E os erros médicos estão aparecendo. Está morrendo muita gente, é porque não é comentado. Morre muita gente todo dia. Tem um hospital aqui em Salvador que morre 6, 7 pessoas por dia por negligência médica. Não tenho vergonha de falar não, porque se disser alguma coisa eu vou provar. Só um minutinho, já vou. É uma coisa absurda. Como que uma pessoa se forma em médico e não sabe composição de remédio? Então, como você passa o remédio? Se você não sabe que não pode juntar A com B, porque vai dar problema. Às vezes, para resolver um problema do coração de alguém, eu preciso dar 5 comprimidos. Um para uma coisa, outro para outra, para que, somado essas essências que estão contidas, dê o resultado necessário para que ele fique bom. Qual é o médico hoje jovem que sabe? Raríssimo. Posso afirmar de coração, raríssimo, a maioria não sabe. E aí, se eu não passar correto, intubação, uma coisa tão simples. Intubar é simplérrimo. Mas eu preciso praticar. Se eu não praticar, eu não sei. Morre muita gente de intubação, sabia? Muita gente. Porque os técnicos de enfermagem não sabem, a enfermeira é meia boca, não é uma enfermeira decente, não estudou e não fez o que devia. E o médico, muitos deles nunca intubaram na vida. Verdade. A pandemia foi terrível. É só para dar um exemplo bem piquititico do que significa evoluir. Significa, antes de tudo, eu ter responsabilidade, propósito na vida, porque justifica eu ser espírito e eu pensar no outro. Eu tenho que pensar no coletivo, eu não tenho que pensar em mim. Quando eu começo a pensar no coletivo, eu cresço barbaridade enquanto ser. Porque eu estou vendo, antes de todo mundo, o problema de centenas de pessoas ou milhares, dependendo da experiência de cada um. E é tudo aquilo que eu não vejo nos outros que eu não quero, eu não vou fazer. Então isso é uma faculdade que eu estou fazendo, não é?
É um curso. Mas se eu tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, Jesus disse isso. Vamos lá? E trabalha a humildade também, né? Mas automaticamente eu vou ser humilde, porque se eu cuido de centenas de pessoas e essas pessoas se tornam melhores, e não fui eu que fiz, como você disse que atrás aí tinha um mocinho junto com você, se eu tivesse a consciência, eu estou sendo correto comigo, porque eu sei até onde eu vou. O resto não sou eu que estou fazendo, são eles. Eles ajudam muito. Tem que pensar assim. Então vamos terminar então nossa tarefa de agora, da palestra. Amado Jesus, Maria de Nazaré, nossa mentora maior nesta casa, Joana, irmã Joana, que diretamente nos conduz, e todos os espíritos dessa casa, são muitos, inclusive hoje a falange cigana que já está presente há bastante tempo. Que todos possam emanar luz, amor, carinho, caridade para com todos nós, pois muitos ainda precisam se perceber espírito para terem a condição real de dizer: eu estou crescendo. Porque crescer no material é muito fácil, é só um pouquinho de esforço e o dinheiro vem. Mas fazer o que com esse dinheiro? Talvez me perder mais ainda. Então é preciso que eu tenha bom senso. É preciso que eu tenha planejamento de minha vida. É preciso que eu me sinta realmente um espírito responsável, pois, em assim sendo, sei que jamais morrerei. Não existe data para o espírito, não existe tempo para o espírito. O tempo é constante, ele nunca para. Mas se eu não tiver essa realidade dentro de mim, a materialidade toma conta dos meus pensamentos e para mim conta minutos, horas, segundos, meses, ano. Passa um tempo e o que é que acontece comigo? Começo a ter medo das coisas. Medo de quê? De perder o que construí. Porque eu construí matéria, eu não construí internamente. Porque quando eu tenho conhecimento próprio, meu, eu tenho, é meu, ninguém vai tirar, nunca mais será meu eternamente. Só para lembrar, um rapazinho há um tempo atrás, chamado Sócrates, disse isso: podem me prender, mas jamais prenderão a mim enquanto mente, enquanto espírito. Porque só o corpo está preso. Eu vou onde eu quero, eu filosofo, eu posso pensar livremente, então eu sou um homem livre. Mas para tanto, é preciso que tenhamos conteúdo para entendimento e saber o que isso significa. Infelizmente, a família, no tempo atual, ela está esgaçada. Os tecidos estão rasgando, porque as pessoas não têm comprometimento consigo e com o outro. Muito menos com a prole, muitas vezes. E acontece as coisas que nós estamos vendo, que foi predita há mais de 5.000 anos. Que aconteceria no final dos tempos. Estão chegados esses tempos. Por isso, querido Jesus, irmã querida, nossa Maria de Nazaré, nossa Mãe amantíssima enquanto Espírito que é, que cuide de nós, que nos dê luz em nossos pensamentos, em nossa consciência, para que tenhamos a responsabilidade real
do que seja reencarnação. Porque nascer de novo é uma grande responsabilidade. É construir o futuro do que seremos amanhã. Não hoje, amanhã. E se cada dia eu me lapido aqui, no sentido de renunciar a muitas situações da matéria, eu estou ganhando enquanto espírito que sou. Pois Jesus foi claro, passar pelo mundo sem ser do mundo. Então não tem que ter apego a nada, para que eu me liberte e possa flutuar, voar, pois o espírito, ele não tem corpo físico para prendê-lo. Uma vez encarnado, eu tenho que seguir o que corresponde às minhas necessidades para encontrar a realidade do espírito, ainda que esteja no corpo físico. É o que limita, o que nos coloca para frente através das dores, sofrimentos, das dificuldades. Cada dificuldade vencida é uma pedra menos a ser contornada. Que a luz do Senhor Jesus, a luz da espiritualidade de amor, cubra todos, como agora, pétalas azuis caindo sobre a cabeça de todos. Bebam dessa bondade divina. Se envolvam psiquicamente nessa energia de amor que ora cai sobre todos nós. Que o amor seja sempre, sempre o nosso modo de vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja e assim será. Boa noite e obrigado a todos. Acho que eles estão formatando a minha cabeça. Já devem estar colocando aqui algum drive novo. Está sentado aqui, está sentindo a energiazinha na cabeça. Não, pode ficar. Vai tomar um passo?